Prezados alunos, damos prosseguimento ao nosso curso de Direito Falimentar e de Recuperação de Empresa. Nós nos encontramos no estudo da falência. Terminamos o estudo da recuperação judicial, terminamos o estudo da recuperação extrajudicial. Na nossa aula anterior, nós tratamos do conceito jurídico de falência, bem como nós tratamos também da questão relacionada às hipóteses que podem levar à declaração judicial da falência. Nós analisamos, nós dissecamos o artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Nós analisamos o artigo 94, inciso 1º, analisamos o artigo 94, inciso 2º, e o artigo 94, inciso 3º. Em cada um desses dispositivos, nós temos um elenco de possibilidades, de hipóteses que podem ser utilizadas para se requerer a falência de um empresário ou de uma sociedade empresária. Nós vimos também, na aula anterior, nós vimos como é elaborada a petição inicial. O que deve constar dessa petição inicial, além daqueles requisitos genéricos do artigo 319 do Código de Processo Civil, quais são os documentos que devem ser anexos, que devem instruir a petição inicial? Quais são as alegações que devem ser feitas, que devem ser realizadas? Nós analisamos tudo isso na nossa aula anterior. Na aula de hoje, nós temos aí um desafio bastante grande. Na aula de hoje, o objetivo é nós analisarmos a autofalência, nós sabermos o que vem a ser a autofalência e também apresentarmos aos senhores uma visão geral do procedimento da falência. Aqui nós vamos ter uma visão panorâmica de como funciona a falência, para que depois, de acordo com as necessidades, nós possamos nos aprofundar em cada um desses temas. Então, nosso primeiro tópico da aula de hoje é o estudo da autofalência. Nós vimos na aula anterior que a autofalência ela é prevista no artigo 105 do Código da Lei de Recuperação e de Falência, né? Então, o artigo 105 da Lei de Falência e de Recuperação, o artigo 105 da Lei 11.101 de 2005, trata da autofalência. Vejam, senhores, que na autofalência é o próprio empresário ou a própria sociedade empresária que requer a sua própria falência. Bom, mas qual é a utilidade de um empresário requerer a sua própria falência? A utilidade está centrada no fato dele perceber que não tem mais a mínima condição de manter o seu negócio, a sua situação de declínio econômico financeiro é muito grande, as suas dívidas só estão aumentando e uma forma que ele tem de estancar essas dívidas, de fazer com que haja uma suspensão de fluência de juros, dentre outros efeitos que são dados, que são gerados pela decretação da falência, ele acaba entendendo por bem requerer a autofalência, requerer a sua própria falência. Vejam que na autofalência, isso é importante também dizer a vocês, na autofalência, vamos imaginar que o empresário ele é falecido. Vamos imaginar que o empresário ele é falecido. Se o empresário é falecido, vejam, senhores, que o cônjuge supérstite, o cônjuge sobrevivente, vai poder requerer a falência, a autofalência do empresário falecido. Vejam, os senhores, que em havendo inventário, né, nós vamos ter a figura do representante do espólio. Caberá ao representante do espólio, em sendo o caso, requerer a autofalência do empresário falecido. Vejam, senhores, que se nós estamos nos referindo a uma sociedade empresária que vai requerer a sua autofalência, então se nós temos uma situação de uma sociedade empresária
que tem como objetivo requerer a sua autofalência, vejam que qualquer sócio, na forma prevista no Estatuto Social ou no contrato social, dependendo da modalidade de sociedade empresária que nós estamos nos referindo, qualquer sócio pode requerer a autofalência da sociedade. Então, vejam, senhores, que a autofalência nem sempre será requerida pelo próprio empresário, porque às vezes ele faleceu, e aí quem vai requerer a autofalência vai ser o representante do espólio ou o cônjuge supérstite. Então é bastante importante nós pontuarmos isso. E os requisitos para se requerer a autofalência? Na realidade, o que nós vamos ter de diferente entre a autofalência e a falência requerida por terceiros é a petição inicial. Vejam, senhores, que quando nós estamos nos referindo a um requerimento de autofalência, nós devemos cumprir os requisitos do artigo 105 da Lei 11.105. Deixa eu alterar aqui a cor da nossa canetinha para que fique vermelho, né? Acho que dá um destaque melhor para nós, né? Então, o artigo 105, ele trata da autofalência, tanto o artigo 105 até o artigo 107 tratam da autofalência. E consta do artigo 105 os requisitos específicos da petição inicial da autofalência. Quais são esses requisitos específicos? Na petição inicial, deverá haver uma exposição das razões da impossibilidade para pleitear sua recuperação judicial. Então, aquele empresário ou sociedade empresária que requer a sua autofalência terá que alegar e demonstrar na própria petição inicial e nos documentos que acompanham, que instruem a petição inicial, que ele não tem condição de fazer uso de uma recuperação judicial. Ele não tem a menor condição, em razão do seu estado gravíssimo econômico-financeiro, ele não tem qualquer condição de realizar a recuperação judicial. Então, tem que ser expostas as razões, os motivos que impedem esse empresário ou sociedade empresária de requerer a recuperação judicial. E mais, na petição inicial, alguns documentos devem ser obrigatoriamente anexos. Então vejam, demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, bem como as demonstrações contábeis que são elaboradas para o requerimento. Vejam, senhores, que se o empresário que requer a autofalência tem que expor e comprovar a impossibilidade de pleitear a sua recuperação judicial, na realidade ele tem que demonstrar que a sua situação contábil é uma situação extremamente grave. Então, além de juntar as demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, ele também deverá apresentar demonstrações contábeis que tenham sido produzidas especificamente para o requerimento de autofalência. Deve fazer constar da petição inicial ou de documento anexo a relação nominal dos credores, isto é, deve elencar o nome de cada credor com o endereço, valor do crédito, a origem do crédito, a natureza desse crédito e a classificação do crédito. Se trata de um crédito quirografário, se trata de um crédito decorrente de acidente do trabalho, se trata de um crédito decorrente da legislação trabalhista. Então, tem que ser apontado para cada credor qual é o valor a ele devido, a natureza desse valor e a classificação do crédito. Também cabe ao empresário ou à sociedade empresária que requer a autofalência fazer constar dos autos, instruir com a petição inicial a relação de todos os seus bens e direitos, bem como a estimativa de valor de cada um desses bens e direitos. Deve também fazer constar a prova da condição de empresário.
Então, se é um empresário que requer a sua autofalência, ele deverá juntar a sua certidão de registro junto ao registro público das empresas, demonstrando que ele é um empresário devidamente registrado, devidamente formalizado. Se a autofalência está sendo requerida por uma sociedade empresária, o que deve ser juntado com a petição inicial é o contrato social ou então o estatuto social, se for uma sociedade anônima, em que esse contrato social e esse estatuto social estejam devidamente registrados no registro público de empresas. Também deve constar informação na petição inicial ou em documento que acompanhe a petição inicial, deve constar informação sobre o nome e qualificação dos administradores da atividade empresária nos últimos 5 anos. Então vejam, senhores, que elaborada essa petição inicial, em um juiz constatando que foram preenchidos os requisitos da petição inicial e que realmente foi demonstrada a impossibilidade econômico-financeira, inclusive de se pleitear uma recuperação judicial, o juiz vai sim julgar essa ação procedente e vai decretar a falência desse empresário ou dessa sociedade empresária que requereu a sua autofalência. E a partir da decretação da falência, a partir da decisão, da sentença que decreta a falência, esse processo falimentar vai seguir o mesmo rito, vai seguir o mesmo procedimento que a falência requerida por terceiros, requerida por credores, por exemplo. Então, isso é o que nós tínhamos que falar em relação à autofalência. Nós partimos agora para o ponto primordial da nossa aula de hoje e eu buscarei ser bastante objetivo na aula de hoje e deixando muito claro que a nossa exposição será uma exposição panorâmica acerca do procedimento de falência. Nós não vamos traçar grandes minúcias, há muitos detalhes. Então vejam que só em relação à falência, nós temos 100 artigos tratando só da falência na Lei 11.101. Então, por óbvio que não é possível nós fazermos uma exposição detalhada de cada um dos pontos do procedimento. O objetivo é, nesse vídeo, apresentar um panorama de como funciona e depois eu os alimento com outros vídeos específicos que vão tratar de atos processuais específicos do procedimento processual da falência. Tranquilos até aqui? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso esqueminha, né? Vamos tratar aqui como se fosse uma linha da vida do processo falimentar. Vejam, senhores, que o processo de falência ele vai se iniciar com a petição inicial. Então, a partir da distribuição da petição inicial, inicia-se o processo de falência. Essa petição inicial, ela deve cumprir os requisitos específicos do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, que já foi objeto de estudo nosso na nossa última gravação, ou tratando-se de autofalência, essa petição inicial deverá conter os requisitos do artigo 105 que nós vimos aí há 2 slides. Então, além dos requisitos genéricos da petição inicial, que são aqueles requisitos fixados no artigo 319 do Código de Processo Civil, que os senhores já estão cansados de saber, nós também temos, para a petição inicial de falência, nós temos requisitos específicos. Se o requerimento for feito por um credor, por exemplo, nós vamos seguir os requisitos do artigo 94. Se for autofalência, nós vamos seguir os requisitos específicos da petição inicial previstos no artigo 105 da Lei 11.101. Algo, pessoal, que é bastante importante e eu gostaria de destacar aos senhores. Se quem estiver
requerendo a falência do empresário ou a falência de uma sociedade empresária, se o autor dessa ação, se aquele credor que está requerendo a falência do empresário devedor for um empresário ou uma sociedade empresária, se o autor dessa ação for um empresário ou uma sociedade empresária, terá que o autor, junto com a petição inicial, juntar comprovante da sua regularidade como empresário ou como sociedade empresária. Terá que juntar aos autos a certidão da respectiva junta comercial, apontando que ele, empresário, está devidamente inscrito no Registro Público das Empresas Mercantis, e se for uma sociedade empresária que estiver requerendo a falência de alguém, vai ter que juntar aos autos o contrato social ou estatuto social devidamente arquivado no Registro Público das Empresas. Então, vejam os senhores que o autor também tem que preencher esse requisito, desde que o autor seja empresário. Se o autor do pedido de falência não for empresário, obviamente ele não precisará cumprir este requisito. Vejam, senhores, que uma vez distribuída a petição inicial e o juiz constatando que todos os requisitos da petição inicial foram preenchidos, o juiz vai determinar a citação do réu. Vai determinar a citação do empresário ou da sociedade empresária devedora, né? Vai determinar a citação do réu. Então, o réu será citado e com a citação, e dependendo da forma como for realizada esta citação, é a forma que nós vamos considerar como termo inicial da contagem desse prazo de 10 dias. Então, com a citação, passa a correr um prazo de 10 dias para que o réu, aquele que está tendo a sua falência requerida, possa ofertar a sua contestação. Então, o prazo para contestação é um prazo de 10 dias. Não nos esqueçamos que, como nós já vimos na aula anterior, é possível, a Lei 11.101 permite que o empresário ou a sociedade empresária que teve a sua falência requerida, que ele ou ela, no prazo para contestação, isto é, nesse prazo de 10 dias, possa requerer a recuperação judicial nos próprios autos da ação de falência, né? Então, pode requerer a recuperação judicial, desde que seja dentro desse prazo de 10 dias. Bom, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos na aula passada que o artigo 94, ele prevê as seguintes hipóteses de presunção de estado falimentar. Artigo 94, inciso 1º, que é a impontualidade. Caso o empresário ou sociedade empresária seja devedor de um título executivo extrajudicial, de valor superior a 40 salários mínimos, ou de vários títulos executivos de valor superior, que somados têm um valor superior a 40 salários mínimos. E ele, empresário ou sociedade empresária, deixa de realizar o pagamento na data do vencimento desse título executivo e não apresenta nenhuma justificativa razoável para esse não pagamento. Bom, com isso, o credor pode requerer a falência com base no artigo 94, inciso 1º. Vimos também que o artigo 94, no seu inciso 2º, prevê a hipótese de falência sob o fundamento de execução frustrada. Isto é, se eu proponho uma ação de execução de título executivo extrajudicial ou um cumprimento de sentença em face
de um devedor que é empresário, se esse empresário ou sociedade empresária devedora, que está sendo executada dentro do prazo legal, não pagar o valor executado, não garantir a execução com o depósito do valor, ou se também não houver nenhum bem penhorado nesse processo de execução, o que o credor pode fazer? O credor pode requerer uma certidão desse processo de execução e com essa certidão ele pode requerer a falência do empresário devedor. Com base no quê? Com base na execução frustrada, de que foi promovida uma ação de execução ou um cumprimento de sentença contra o empresário devedor e ele, dentro do prazo legal, não procedeu ao pagamento nem garantiu a execução. E aí pode o credor requerer a falência com base no artigo 94, inciso 2º da Lei 11.101. E nós temos também a hipótese do inciso 3º, a hipótese do inciso 3º do artigo 94. Esse inciso 3º traz 7 hipóteses, 7 situações que, uma vez ocorrendo em casos concretos, levam a uma presunção de estado falimentar do empresário ou da sociedade empresária. Se, por exemplo, ele começa a dissolver o seu patrimônio a preço de banana, se ele passa a se ocultar, se o empresário, por exemplo, interrompe ou suspende a sua atividade empresária, dentre outras hipóteses previstas nas alíneas do inciso 3º do artigo 94 da Lei 11.101, poderá ser requerida também a falência. Bom, algo que é importante, pessoal. Vejam, senhores, que se a falência está sendo requerida com base no artigo 94, inciso 1º, isto é, o motivo da falência é o não pagamento de uma dívida vencida e inadimplida, constante em título ou títulos de crédito, em valor superior a 40 salários mínimos, se o fundamento do requerimento de falência for esta impontualidade, ou se a fundamentação do requerimento de falência for a execução frustrada, o que o devedor, o que o réu pode fazer para impedir que ocorra, que seja decretada a falência? Ele pode realizar o chamado depósito elisivo, isto é, ele deposita o valor devido com juros, correção monetária e algo importantíssimo, também com os honorários advocatícios que foram fixados pelo juízo. E uma vez depositado esse valor, para os casos de requerimento de falência com base nos incisos 1º ou 2º do artigo 94 da Lei de Falência, não será decretada a falência. Imaginem os senhores o seguinte: estão requerendo a minha falência, eu empresário, com base numa nota promissória de valor superior a 40 salários mínimos, e eu tenho quase certeza de que eu não emiti aquela nota promissória. Eu tenho quase certeza que aquela assinatura que consta na nota promissória não é minha. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente apresentar uma contestação alegando que esse título não é exigível porque ele é falso? Vai lá que, por uma displicência, realmente eu tenha assinado essa nota promissória. Será que não é melhor eu jogar, por dois meios, ter, na verdade, dois lances possíveis? O que eu faço? Eu realizo o depósito elisivo, deposito o valor da dívida e apresento a contestação. Se a minha argumentação constante da contestação não colar, se não houver a demonstração daquilo que eu aleguei na contestação, isto é, de que o título executivo ele é inexigível, ele já está prescrito ou que ele já foi quitado, mesmo que a minha tese de contestação, a minha tese de defesa não surta o efeito desejado
de evitar uma sentença de procedência, o fato de eu ter realizado o depósito elisivo vai impedir que seja decretada a falência. Então, esse depósito elisivo, ele é extremamente importante. Mas vejam que quando a falência é requerida na forma do artigo 94, inciso 3º, em uma das alíneas desse inciso 3º, não cabe esse depósito elisivo. Então, prazo de 10 dias para contestação. Muito cuidado, não são 15 dias, como é no procedimento comum no Código de Processo Civil. Aqui nós temos um prazo específico numa lei específica. Então, prevalece a regra específica. Prazo de contestação de 10 dias. Bom, apresentada a contestação ao requerimento de falência, caso haja a necessidade de produção de provas orais, ou se houver a necessidade de produção de prova pericial, por exemplo, haverá instrução processual para a oitiva de testemunhas, para acolher o depoimento pessoal das partes, ou até mesmo para realizar uma perícia. Agora, se não houver necessidade de produção de outras provas, além daquelas constantes da petição inicial e da contestação, não haverá necessidade de dilação probatória, não haverá necessidade de instrução processual. Então, uma vez ofertada, distribuída a petição inicial, citado o réu, apresentada a contestação, o processo pode estar em situação plena para ser julgado. E aí vai o juiz julgar esse requerimento de sentença, esse requerimento de falência. Então, a ação de falência vai ser julgada. Vejam, senhores, que o ato do juiz que julga a ação de falência recebe a denominação de sentença. Então, eu posso ter uma sentença que não decreta a falência. Então, eu posso ter uma sentença em que, por exemplo, não foi demonstrado o alegado na petição inicial, razão pela qual julgo improcedente o pedido de falência. Ou então, pode acontecer uma situação em que a ação ela é procedente. Olha, realmente, o réu estava devendo um valor contido no título executivo de valor superior a 40 salários mínimos, que já era vencido e inadimplido. Mas o réu realizou o depósito elisivo. Apesar do juiz entender pela procedência da ação, não vai ser decretada a falência, porque foi realizado esse depósito elisivo. Então, vejam, senhores, que esta sentença, e eu estou grifando bastante, sentença, ela pode ser uma sentença que decreta a falência ou uma sentença que não decreta a falência. Nós temos que analisar agora a recorribilidade dessa sentença. Qual é o recurso cabível em relação a essa sentença se eu tiver como objetivo a reforma dessa sentença ou a invalidação dessa sentença? Qual será o recurso cabível? Vejam que interessante. A própria Lei 11.101, no seu artigo 100, determina que a sentença que decreta a falência, em relação a ela, cabe recurso de agravo. Agora, da sentença que não decreta a falência, o que cabe é o recurso de apelação. Ah, Denis, soa estranho, Porque, na verdade, cabe recurso de agravo contra decisão interlocutória e não contra sentença. Sim, isto é verídico, isto é verdade. Entretanto, a lei trata esse ato decisório como sentença. Se a sentença decreta a falência,
o que caberá será o recurso de agravo, objetivando a reforma ou anulação desta sentença. Isso é muito importante. Agora, se a sentença não decreta falência, contra essa sentença cabe recurso de apelação. É o que consta do artigo 100. Né? Da decisão que decretar a falência, cabe agravo. E da sentença que julga improcedência do pedido, cabe apelação. Bom, Denis, mas qual é a razão, qual é a lógica do artigo 100 prever o recurso de agravo? Nós já vimos na aula passada que quando é decretada a falência, quando há a decretação da falência, quando nós temos a sentença que decreta a falência, o processo de falência, ele é bifásico. Ele tem duas fases. Uma primeira fase em que se discute se a falência será ou não decretada, e uma segunda fase, uma continuação desse processo, uma segunda fase em que, sendo decretada a falência, será nomeado administrador judicial, será realizada a arrecadação de bens, será realizada a avaliação de bens, será feita a realização do ativo, será realizado o pagamento dos credores. Tudo isso é realizado nessa segunda fase do processo. Por isso que o próprio dispositivo, o artigo 100, prevê que esta sentença que decreta a falência, em relação a ela, cabe recurso de agravo e não recurso de apelação. Porque, na verdade, apesar de ser dado o nome de sentença, ela não põe fim ao processo ou a uma fase, a fase de conhecimento do processo, digamos assim. Né? Então, é bastante importante nós termos essa sensibilidade. Nem sempre é utilizado pelo legislador os termos técnicos, jurídicos corretos, específicos.